conversar sobre a situação na Libertadores. Primeiro, boa tarde para você, Braz. Te agradeço imensamente de estar aqui com a gente. É um prazer te receber. Boa tarde, e é um prazer aqui estar com vocês aí, estar com todos vocês juntos e as pessoas que estão nos vendo. Muito obrigado pela oportunidade. Boa, vamos nessa que tem bastante perguntas chegando. Eu vou começar aqui, os meninos com certeza vão ter muita coisa para falar. Agora, eu vou, em nome da torcida do Flamengo, te fazer a pergunta que eles gostariam de fazer aqui no meu lugar, em relação ao Gerson. O Gerson ontem não teve na melhor forma dele, a gente sabe que pode muito mais, mas também é compreensível com tudo que está pintando de proposta de Olympique, de Real Madrid. Queria que você começasse falando da situação do jogador pra gente, por favor. Bem, primeiro, o Gerson é um atleta super profissional. Qualquer coisa que aconteceu dentro de campo ontem, nada tem a ver com essa, pelo menos na minha avaliação, não tem nada a ver com essa negociação, com essa possível negociação aí que está sendo feita dele. Tirando isso aí, o Flamengo, todo mundo sabe, através de seu empresário, recebeu uma proposta boa de um time europeu, e o Flamengo está analisando. O Flamengo fez alguns questionamentos, fez alguns pedidos em cima disso aí, e a gente está esperando a resposta. Essa negociação ela se arrasta já há algum tempo, intensificou nesses últimos 5 dias, e a gente está com muita tranquilidade, com muita calma, aguardando o desfecho dessa negociação. Mas é um clube só para complementar? Só um clube. O Flamengo está negociando com um clube. Boa. Fábio Sormani. Pode completar, Braz, por favor. Nesse processo todo aí de 20 dias aí, já é algum tempo, nunca teve mais que um clube de uma maneira firme e com proposta no papel. Braz, puxa a fila aí, por favor. Beleza. Braz, boa tarde, obrigado pela atenção conosco. A torcida do Flamengo, evidentemente, está de olho aqui no programa e ansiosa aí por respostas, né? Essa história do Gerson, né? Que a Dani acabou de perguntar para você. Então quer dizer que é só o Olympique, o Real Madrid não estaria envolvido, então? Ou houve uma sondagem preliminar, nada de oficial? E a segunda pergunta que eu te faço é a respeito do Arrascaeta, porque surgiu no noticiário a possibilidade de um time do mundo árabe fazer uma proposta para ele em torno de 20 milhões de euros. Isso chegou, é especulação de empresário tentando plantar alguma coisa na mídia. Como é que está essa situação? Primeiro, se há uma proposta do Real Madrid pelo Gerson ou não? E segundo, a Arrascaeta, surgiu essa proposta do mundo árabe? Olha, em relação como eu falei, somente um clube fez a proposta, somente um clube está negociando e procurou saber de uma maneira mais firme. O Flamengo não teve nenhum conhecimento de nenhum outro clube que poderia estar interessado no Gerson. Isso aí não procede. Então, assim, o Flamengo vem aí respondendo ao clube, à instituição que vem em comunicação com o Flamengo. O resto a gente não tem conhecimento algum. Quanto a Arrascaeta, o Flamengo não teve qualquer tipo de proposta, não entrou em qualquer tipo de negociação. Muitas vezes a gente ouve, a gente vê até alguns jornalistas, blogueiros, dando algumas informações. A gente respeita sempre, o Flamengo, pelo menos eu respeito sempre a fonte do jornalista, mas daí a ser verdade, daí a ter alguma indicação firme de proposta, é um caminho longo. O Arrascaeta é um atleta que nos interessa, que tem quase 3 anos de contrato com o Flamengo ainda, e a gente houve algumas propostas, não em relação a ele, eu estou falando de uma maneira em geral,
para ser educado, para ter relação com outros clubes, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não é verdade e não procede. Então, agora, a gente ouve aí o dia todo que vai ter proposta, que vai ter. A janela está se iniciando agora, não no mundo árabe, né, mas está se iniciando agora. E vamos aguardar. O Flamengo, um ponto que eu não posso perder a oportunidade aqui do programa de vocês para falar, Sormani, é que depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, no final de 19, que a gente foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, nós tivemos algumas propostas em vários jogadores. E o Flamengo fez um esforço e faz um esforço grande para que se mantenham os jogadores. Isso não é um fato novo, ter propostas em cima de jogadores, aí desses jogadores que tanto conquistaram, que tanto se firmaram como grandes campeões. E o Flamengo vem fazendo o papel dele, dentro do possível, com responsabilidade, segurando todos os atletas possíveis. É assim que a gente está tratando até agora. Na maior crise sanitária do planeta, o Flamengo sem o ingresso ali dos jogos durante o ano, o Flamengo com algumas perdas ali de sócio, torcedor, mas mesmo assim o Flamengo vem se esforçando. Isso aí é uma determinação do presidente Rodolfo Landim, que a gente possa fazer a melhor gestão possível. E é assim que a gente está fazendo. E ganhando, né? Graças a Deus. A gente ganhando. O torcedor agradece. Pascoalzinho, sua pergunta. Muito obrigado pela oportunidade, Braz. Um grande abraço para você e agradeço a sua presença aqui conosco. Eu quero ir para o tema Rogério Ceni, porque é um tema muito contestado, torcedores, mesmo campeão brasileiro, torcedores reclamaram, campeão carioca agora, torcedores reclamaram, classificado o Flamengo como o primeiro do grupo, mas ainda não é aquele... o que acontece? É muita pressão, é pressão externa só, é pressão interna. Como é que você... Até lembro de uma frase sua na final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo campeão em São Paulo contra o São Paulo, você falou, nossa, a pressão para segurar o Rogério foi muito grande. Essa pressão continua, ela é contínua no Flamengo? Assim, o Rogério, eu sempre falo, o Rogério tem que ter tranquilidade aqui para fazer o trabalho dele. A pressão, qualquer técnico que esteja aqui no Flamengo, ele será pressionado. Aqui são 42 milhões de torcedores apaixonados. Aqui tem que se conviver com essa pressão e eu tenho certeza absoluta que ele tem experiência com isso e que ele vai aprender. Agora, assim, a gente não pode... Eu posso falar por mim, posso falar aqui do que eu vejo no dia a dia e o que eu passo para o presidente, e também o presidente tem as suas análises que a gente tem que respeitar. O que eu posso falar é que o Rogério Ceni, ele tem uma boa relação com os jogadores, boa relação com a comissão técnica, e tem essa pressão aí. Agora, a pressão também, eu acho que começou em alguns resultados do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que a gente perdeu alguns jogos, aí teve alguns protestos, mas isso tudo se passou e o Rogério vem se firmando aí como um bom técnico aqui no Brasil. O Flamengo, antes da gente chegar, o Flamengo teve nos últimos 6 anos, de 19 para trás, ali perto de 2012, 2013 até 2019, o Flamengo teve 13 técnicos em 6 anos. Foi um técnico a cada 5 meses, um técnico a cada 4 meses e meio.
Vocês acham que isso aí é plausível? Vocês acham que isso aí dá certo em algum lugar do mundo? Então, eu acho que, assim, não é para o Flamengo. Eu acho que isso aí, essa análise tem que fazer todo mundo. A imprensa esportiva, os dirigentes, quem está dentro do futebol tem que começar a aprender a tratar essas pressões aí e dar tempo plausível para o trabalho. Isso não quer dizer que não tenha que se respeitar a opinião do torcedor, isso não quer dizer que não tenha que estar atento à opinião do torcedor, mas a gente que está de uma maneira interna, a gente não pode tomar algumas decisões ou não deve tomar algumas decisões somente sob uma pressão. E sim, na análise completa de metodologia de trabalho, de tratamento dos jogadores com o técnico, do técnico, os jogadores, de uma maneira mais ampla para que você tome alguma decisão. E o Rogério hoje, como você falou, é campeão brasileiro, campeão da Supercopa, tricampeão carioca. Eu acho que tem um pouquinho desmedida algumas análises em cima dele, eu respeito, mas eu também tenho a minha. E o que eu posso falar é que o Rogério, no domingo, estará tranquilamente no jogo contra o Palmeiras e o que a gente quer é que isso aí perdure por bastante tempo. Boa, o que não quer dizer que não possa olhar esse trabalho com carinho, né, e evoluir, que o tempo também permite isso. O capitão tem uma pergunta para fazer, né, capitão, que fala um pouco da evolução desse time. Fica à vontade. Fala, Marquinhos, prazer falar com você. Parabéns pelo trabalho, cara. Eu tenho duas perguntas, né, pra você. Vou aproveitar o espaço para te fazer duas perguntas. É sempre um prazer falar com você, cara. Te encontrar e falar sobre futebol com você. Marquinhos, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, cara, é uma pergunta um pouco mais particular, mais pessoal, né? A gente escuta muita gente hoje falando que todo mundo quer trabalhar no Flamengo, seja atletas, seja dirigentes, enfim, que hoje é mais fácil trabalhar no Flamengo. E às vezes que eu falei sobre você, eu pontuei que você trabalhou em dois momentos do clube, né? Você trabalhou no título brasileiro de 2009, que ali a grana não era tão alta, problemas de dia a dia, aquela Gávea pegando fogo. Então era um time que não tinha tantos recursos e você é um cara que foi vencedor lá e continuou sendo vencedor agora nesse processo. Então essa pergunta mais particular, a primeira pergunta, é o que foi ou o que é mais desafiador para você? Se foi aquela conquista naquele momento de Flamengo, ou se é agora manter esse time competitivo, né, que o torcedor tanto espera que esse time não seja competitivo por 1 ou 2 anos, mas sim por um longo período. Então, o que foi ou o que é mais desafiador para você? E a segunda pergunta é com relação ao sistema defensivo no Flamengo, cara. A gente sabe que o torcedor vem cobrando muito, o Flamengo investiu em 3 jogadores para jogarem ao lado do Rodrigo Caio, o Flamengo teve que improvisar o William Arão na função, e eu queria saber o seu feeling do dia a dia. Se é possível você retomar a confiança desses zagueiros, que são bons jogadores, mas se é possível você retomar essa confiança no trabalho, que o torcedor volte a ter confiança no Léo, no Gustavo Henrique e no Bruno Viana, ou se o Flamengo em algum momento pensou ou pensa em trazer algum outro jogador para a função. Vamos lá, Fábio. Olha só, primeiro, prazer aqui estar te vendo aqui de novo, estar aqui com você. Eu vou ficar aqui com vocês aqui o tempo que vocês permitirem. Eu estou por vocês aí em relação à entrevista. E em relação a 2009 para 2019, eu acho que a mudança, acho que foi no mundo, né? O mundo mudou, não foi só o futebol que mudou. E essa situação da internet aí, as mídias sociais, as pressões das mídias sociais, porque o peso de vice-presidente de futebol do Flamengo sempre teve. Agora, não tinha tanta exposição, por incrível que pareça. A pressão sempre foi a mesma, a responsabilidade a mesma, só que a exposição hoje ela é um negócio avassalador. Assim, eu tive a oportunidade de ser diretor de futebol e vice-presidente de futebol em outros tempos no Flamengo.
é o que você falou, a gente não tinha ainda, estava começando o Ninho do Urubu ali, a gente começar a ter alguns treinamentos lá, a Gávea ali, que foi palco de tantos grandes jogadores, mas de fato ali a gente tinha muito menos estrutura, muito menos tranquilidade, até para que no dia a dia você desse mais conforto e mais não só a estrutura, mas você dá mais o treinamento, você dá mais, ficar mais perto e com atenção aos jogadores do futebol profissional. São dois momentos totalmente diferentes, Fábio, aquele momento, a oportunidade de ter sido vice-presidente lá atrás, ela me ensinou muito. A gente está sempre aprendendo, né? Qualquer ser humano está sempre aprendendo, ou deveria estar sempre aprendendo. Mas a gente me ensinou muito para estar na posição. Eu também tinha 38 anos, 39 anos, eu tinha a idade de um jogador do Flamengo na época, entendeu? Então, assim, são dois mundos diferentes. Agora, hoje, e os títulos, eu sempre brinco. Cara, olha só, tá vendo esse